SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Hoje vamos dar destaque ao cenário político da cidade. E decisão do Supremo Tribunal de Justiça pode tornar o prefeito de Petrópolis, Rubens Bom Tempo, inelegível. Licitação do Natal Imperial atrasa e prefeitura pode ser multada. O governo do estado reserva verba para a reativação da ferrovia Petrópolis-Magé. E eventos no feriadão movimentam a capital fluminense e também o interior. E os destaques do esporte e da previsão do tempo. O diálogo com o objetivo de acompanhar as movimentações para 2024. Eu sou Wellington Daniel e o Correio Petropolitano Debate começa agora. Uma ótima tarde para você que está acompanhando a programação da TV Correio da Manhã. Começando mais essa semana, já desejando a você uma excelente semana. E a gente já começa essa edição com uma apuração da coluna Magna Vita, que saiu hoje no jornal Correio Petropolitano. É uma apuração em relação ao prefeito de Petrópolis, Rubens Bom Tempo. Segundo a coluna, Bom Tempo pode não terminar o mandato até 2024. O ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, negou um pedido da defesa do prefeito Rubens Bom Tempo, que pedia a anulação de uma ação civil pública que o condenou por improbidade administrativa. A aplicação da sentença, que é a inegibilidade, ainda depende do parecer da Justiça em um agravo do Ministério Público aqui na Justiça do Rio de Janeiro. Mas essa negativa é uma chance real de afastamento de Bom Tempo do cargo, aí segundo a apuração da coluna Magna Vita. A coluna ainda continua que, neste caso, quem assume é o vice-prefeito Paulo Mustrange, que já ocupou a cadeira de prefeito, a gente lembra, entre 2009 e 2012. E será o mandato mais curto de Bom Tempo no Executivo, já que ele assumiu em dezembro de 2021. É uma situação que a gente vai continuar acompanhando aqui nos nossos telejornais. E você também pode ver, né, um pouco mais dessas informações no jornal Correio Petropolitano, que está nas bancas e também no site. E, obviamente, a cobertura completa logo mais às 6h30 da noite no Correio Petropolitano, na TV. E vamos, então, ao Correio Político. Hoje, né, sem o Richard aqui, estou fazendo aqui do estúdio mesmo e já com uma informação da Câmara de Vereadores. O vereador Ingo Rames está cobrando da Prefeitura de Petrópolis a antecipação das licitações para a realização de eventos na cidade. O Natal Imperial, que tem abertura prevista para o dia 30 de novembro, ainda não teve as licitações concluídas. Segundo o Ingo, caso a Prefeitura não cumpra a lei que prevê que os pregões sejam concluídos com 60 dias de antecedência, a gestão de Rubens Bom Tempo será multada. No dia 30 de outubro deste ano, a Prefeitura de Petrópolis havia marcado um pregão para a contratação de empresa especializada para realizar a captação de recursos da programação cultural, decoração e estrutura do Natal Imperial para este ano de 2023 e também para o ano que vem, 2024.
Porém, o pregão foi deserto. Uma nova licitação está marcada para o dia 10 de novembro, apenas 20 dias antes do início da festa, marcada para acontecer entre 30 de novembro de 2023 a 7 de janeiro de 2024. O valor total do pregão é de R$ 5.000. A empresa terá apenas 20 dias para contratar atrações artísticas, estruturas e serviços definidos pelo Instituto Municipal de Cultura, o IMC. A empresa deve garantir a montagem de palcos, tendas, camarins, banheiros químicos, sonorização, entre outros serviços que devem estar instalados e prontas com 5 dias de antecedência da abertura do Natal Imperial. Vamos acompanhar então a fala do vereador Engo Rames. Nós criamos a lei que obriga o município a licitar os grandes eventos com 60 dias de antecedência. Por que isso? Para que a gente possa ter uma organização melhor dos eventos. Já tivemos no passado problemas com a licitação da Powerfest. Ano passado, por exemplo, no Natal Imperial, nós tivemos o problema da árvore ser montada com apenas 2 dias no dia 25 de dezembro. Então a gente precisa melhorar essa organização para que atraia mais turística e gere mais receita para a cidade. Infelizmente, a Prefeitura novamente não está cumprindo esse prazo. A gente vai cobrar para que esse prazo seja cumprido e, se necessário for, entrar com multa para que a Prefeitura possa cumprir esse prazo. Essa antecedência é muito importante porque senão a gente vê o que a gente viu no ano passado, essa desorganização, né, como o Ingo também citou. E, enfim, é muito importante que a Prefeitura realmente cumpra a lei, né? É uma lei municipal, então é importante que a Prefeitura cumpra a lei para que o evento seja bem organizado. E aí o turista que vier possa voltar no ano que vem, porque vai gostar da organização, vai gostar da decoração e principalmente também, como o Ingo citou, é uma questão também de bolso. Afinal de contas, antecipadamente é muito mais fácil você conseguir que essa licitação consiga um preço melhor. Então, vale lembrar, é dinheiro do contribuinte que está indo para isso. E a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes realiza nesta quarta-feira o pregão presencial para a contratação de uma empresa responsável pelos reboques em Petrópolis. Apesar disso, o serviço ainda é incerto, já que o pátio para onde os veículos rebocados são levados está interditado. Vereadores devem debater a questão nos próximos dias. O diretor-presidente da CPTrans, Thiago Damasceno, havia anunciado a nova licitação em audiência pública na Câmara Municipal após ser cobrado sobre o impacto do estacionamento irregular no transporte público. O primeiro pregão não teve empresas interessadas e Thiago Damasceno não informou e também não foi questionado sobre a situação do Pátio do Morém. O Correio Petropolitano tenta desde o dia 25 de outubro um posicionamento da CPTrans quanto ao funcionamento do espaço, mas a assessoria de comunicação se nega a responder. Nesta terça-feira, a CPTrans também realiza outra licitação, na tentativa de melhorar o trânsito da cidade. O objetivo é registrar preços para a futura e eventual contratação de uma empresa para operadores e inspetores de tráfego. O diretor-presidente também afirmou na audiência pública do dia 1º que até o final do ano deve ser anunciado um concurso público com 40 vagas para controladores de trânsito. E ainda falando de política, hoje será instalada na Alerj, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a Frente Parlamentar de Prevenção às Tragédias e em Defesa da Moradia Digna, presidida pelo deputado Yuri, que era vereador aqui em Petrópolis. A Frente Parlamentar é a consolidação de um trabalho que começou ainda no início deste ano, tendo como objetivo criar diagnósticos da real situação dos municípios em defesa civil e habitação, elaborar políticas públicas para a prevenção de desastres e a proteção da vida, além de fiscalizar, contribuir e colaborar para definir estratégias de gestão perante a crise urbana e crise climática que atingem as cidades aqui do Rio de Janeiro. E voltando então aqui para a Câmara de Vereadores, uma nova lei foi aprovada na Câmara Municipal de Petrópolis que garante que pessoas em tratamento para o câncer tenham prioridade em atendimentos públicos em Petrópolis. Quem traz mais informações é a repórter Rafaela Cordeiro. Petrópolis tem agora uma nova lei que garante atendimento prioritário para pessoas que estão em tratamento de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise ou que utilizam bolo de colonoscopia. A lei, de autoria do presidente da Câmara Municipal, Júnior Coruja, pretende prever um tratamento diferenciado a este público em mercados, lojas, bancos, loterias, estabelecimentos de saúde e órgãos públicos. Os benefícios são os mesmos que já são assegurados a outros públicos específicos, como, por exemplo,
idosos e gestantes. De acordo com o vereador Júnior Coruja, estes pacientes também poderão utilizar os assentos prioritários no transporte coletivo municipal e também vagas de estacionamento que hoje são asseguradas a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos. A Câmara Municipal informou ainda que a Prefeitura de Petrópolis deve regulamentar a questão, criando dispositivos para garantir a este público o acesso ao benefício ao longo de todo o tempo deste tratamento. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Então, ainda dentro desse nosso giro político, né, tanto política local, estadual, vamos então saber como fica a semana na política nacional. O repórter Rodolfo Lago, lá do Correio da Manhã em Brasília, traz as informações diretamente da capital federal. Boa tarde, Rodolfo. Uma ótima semana para você. Como que deve ficar a semana aí em Brasília? Boa tarde a todos aí que nos assistem. Olha, uma semana importante, uma semana decisiva no Congresso Nacional, com algumas pautas aí muito importantes de interesse do governo que devem entrar em votação. Na terça-feira, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado analisa o projeto de reforma tributária do relator, o senador Eduardo Braga. Esse projeto, sendo aprovado na CCJ na terça-feira, como se espera, ele vai ao plenário na quarta-feira. Como o senador Eduardo Braga fez modificações no projeto, ele vai ter de retornar à Câmara. Mas agora já existem aí negociações que já estão sendo feitas com o relator da reforma tributária lá na Câmara, que é o deputado Aguinaldo Ribeiro, no sentido de que não haja novas modificações na Câmara, porque se houver novas modificações ele vai ter que voltar ao Senado. É uma proposta de emenda constitucional, então tem que haver o consenso entre as duas casas. Então está se trabalhando para esse consenso, para que daí, voltando para a Câmara, a reforma tributária, afinal, seja aprovada. E ainda nessa mesma terça-feira, a Comissão Mista de Orçamento vota a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a lei que define os critérios para o orçamento do ano que vem. Aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, em sequência deve ser votado o orçamento, para que até o final do ano, então, essas duas pautas importantes da economia brasileira, elas estejam resolvidas. Tá ótimo, Rodolfo. A gente acompanha então também essa semana decisiva em Brasília. Outras informações, só chamar a gente aqui. Muito obrigado pela sua participação e boa semana. Obrigado, então, uma boa semana aí para todos. E às 11h59 de ontem, a Polícia Rodoviária Federal concluiu a Operação Finados 2023. Com início na última quarta-feira, a operação contou com um efetivo mobilizado em pontos críticos, onde há maior incidência de infrações e acidentes, para coibir atitudes proibidas ao volante, a fim de oferecer conforto para motoristas e passageiros. Aliado a outros fatores, o esforço operacional da PRF contribuiu para alcançar importante redução nos índices de acidentalidade em comparação com o último feriado prolongado, o de Nossa Senhora Aparecida. Foram contabilizados 861 acidentes, sendo 236 graves, 10% a menos do que o último feriado, que resultaram em 931 pessoas feridas, uma redução de cerca de 5% em relação ao último feriado, e em 56 mortes, uma queda de cerca de 29%. Você acompanha então aí os dados da tabela em relação a essas reduções apontadas pela PRF nas rodovias aqui no estado do Rio. E o governo do estado divulgou nesta segunda-feira o balanço da operação especial de grandes eventos realizada no último feriado prolongado, que mobilizou mais de 9.000 agentes de segurança pública. De quinta a domingo, 38 pessoas foram conduzidas para a delegacia e 15 foram presas durante a operação. A ação integrada teve a atuação das polícias militar e civil, bombeiros, agentes de segurança presentes, com monitoramento de inteligência e o uso de aparatos tecnológicos, e desarticulou pontos de conflito entre torcedores do Fluminense e também do Boca Juniors. A cidade do Rio recebeu um grande fluxo de turistas e a rede hoteleira chegou a registrar 91% de ocupação. Vamos então assistir aí a fala dos secretários estaduais envolvidos nessa ação. Nosso grupo de trabalho, que foi criado para apoio a grandes eventos, e provou que a integração e que a união e a sintonia, a sinergia
entre as secretarias, está certo. Foi um final de semana, nosso secretário vai falar de ocupação quase máxima da rede hoteleira. A cidade do Rio de Janeiro lotada com grandes eventos. Não só a final da Libertadores, que foi o nosso maior evento, mas o show do Red Hot Chili Pepper, o Enem, diversos congressos, enfim, a cidade estava bem movimentada. Nós tivemos aqui uma ocupação recorde de em torno de 91% de ocupação na hotelaria do Rio de Janeiro, e no estado do Rio de Janeiro, uma média de 87% de ocupação. Então não foi só a cidade do Rio de Janeiro impactada por esses eventos, além do nosso feriado, é bom lembrar que a gente estava dentro de um feriado, não foi só os grandes eventos. Lembrando que esse é o primeiro final de semana de grandes eventos que a gente atua sobre esse grupo de trabalho que foi criado para apoio aos eventos de lazer, de negócio, eventos corporativos, que é fundamental que a gente identificou a necessidade dessa integração e a comunicação com os realizadores de eventos, com a hotelaria, com a parte de quem é impactado diretamente nos seus negócios lá no dia a dia. E esse grupo de trabalho também, a gente está lançando agora uma ferramenta através do site da Secretaria de Turismo, para que todos os organizadores de eventos possam comunicar as realizações dos seus eventos. Foram mais de 7.500 policiais militares empregados, atuação em Copacabana, Maracanã, Cinelândia, São Paulo, Barra da Tijuca, Necrapabá, pontos de concentração após o jogo, Praça Banhagem, Laranjeiras. Então toda essa região que sofreu alguma influência ou da torcida do Porco ou da torcida do Fluminense teve um acompanhamento muito de perto da Polícia Militar, com atuação quando necessária. Foi instalado o Centro de Comando e Controle aqui no CICC, que possibilitou que a gente acompanhasse toda a operação da cidade, através de câmeras, drone, aeronáutico. Tudo isso facilitou que a gente pudesse fazer um manejamento efetivo à medida que pontos de concentração iam surgindo. Por parte da Polícia Civil, nós identificamos que a palavra de ordem para esse grande evento acontecido na cidade do Rio de Janeiro foi a integração. Integração entre o governo do Estado, integração entre as polícias civil e militar, corpo de bombeiros. Antes da realização do evento foram feitas inúmeras reuniões, mais de 1.000 policiais civis, eles trabalharam espalhados pelas delegacias localizadas no entorno de onde os eventos aconteceram e também nas delegacias de interesse, onde se sabia que haveria grande circulação de pessoas. Foi feito de forma inédita, no dia do jogo, um plantão nas delegacias de atendimento ao idoso, atendimento à mulher, delegacia de proteção da criança e do adolescente e a Delegacia de Repressão ao Racismo e Crimes de Intolerância Religiosas. Gabriel. E ainda falando em esporte, o repórter Gabriel Rates já está aqui no estúdio para conversar um pouquinho mais com a gente, porque também teve novidades do esporte na nossa região. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Wellington. Boa tarde a todos de casa. Primeiro vamos falar sobre futsal. A partir da segunda rodada do Campeonato Estadual de Futsal entre Correias e Portuguesa seria realizado nesta sexta-feira. Mas por conta do forte temporal que atingiu a região, ela foi adiada e será realizada amanhã no estádio da Portuguesa, às 9 horas da noite. Se puder colocar na tela, o Correias até então, com uma goleada de 12-0 em cima do São João, estava em primeiro colocado, mas após o Magé também vencer por 18-0, assumiu a primeira colocação do Grupo B. Correias segue em segundo, ainda com 3 pontos, os dois com um jogo ainda. Essa partida então de amanhã do Correias é totalmente decisiva para conseguir de novo a liderança do grupo e poder avançar com tranquilidade para a próxima fase do campeonato, né, Wellington? A gente fica então na torcida. E tem mais informações do esporte daqui? Sim, temos o Serrano. O Serrano disputou nesta última sexta-feira contra o Duque de Caxias a penúltima rodada do Campeonato Carioca Série B1, a primeira fase, né, a Taça Corcovado. Após perder por 3-2, o Serrano vem para essa última partida nesta próxima quarta contra o Paduano para o jogo decisivo, para garantir a classificação para a semifinal,
tem que ganhar ou empatar para poder passar de fase. Se puder também colocar na tela a tabela, segue lá. O Duque de Caxias, Serrano estava em primeiro, mas com a vitória, o Duque de Caxias assume a liderança com 22 pontos e 10 jogos. Goitacás segue com 21 pontos, Serrano com 20, Barra da Tijuca com 19. O único time que ameaça essa não classificação do Serrano é o Friburguense em quinto com 18 pontos. Então é totalmente importante essa vitória para o Serrano para eles passarem bem para a próxima fase. Ali é até difícil a gente torcer, porque o Friburguense também é da nossa área de cobertura. Mas a gente ainda está em Petrópolis, então ainda estou um pouquinho... Nosso coração ainda é um pouquinho petropolitano. Vale lembrar também que o 7 de abril não venceu e já está eliminado, não passa para a próxima fase e caiu para a Série B2. Quais são então as outras informações que você tem para agora aí, Gabriel? O nosso apresentador está um pouquinho alegre, sabe por quê? Porque eu acho que o time dele venceu nesse sábado contra o Boca Juniors e teve uma situação inusitada. 3 amigos apostaram descer a serra para garantir a classificação para o Flu, vamos dizer assim. Deu sorte, deu sorte. Foram 14 horas de caminhada por um motivo especial: garantir que o Clube do Coração seja campeão. Para os 3 amigos que fizeram uma proposta inusitada, não levar adiante o combinado certamente custaria o título para o Fluminense. O Clube Carioca foi campeão neste sábado contra o Boca Juniors no Maracanã pela Taça Libertadores da América, com um gol na prorrogação de John Kennedy, uma partida então até emocionante. Quase infartei. Agora, o relato de um dos amigos de torcedores, Logan Cariús, que se aventurou nessa descida da serra, você confere a seguir. Saudações tricolores, eu sou o Logan, né, um dos malucos que desceu a serra, né, a pé, direto pro Maracanã. Eu fui junto do Alfredinho e do Pezão, né, são os outros dois que completaram o trio. E, bom, a nossa promessa, né, surgiu com o Alfredinho e o Pezão no dia da final da Taça Guanabara. O Fluminense foi campeão e no calor da emoção eles disseram, pô, a final da Libertadores vai ser o Maracanã, então o Fluminense chegando lá, vamos a pé, né. E aí eu soube da história um pouco depois e falei, cara, eu vou também, vou participar. E aí o Fluminense foi progredindo na Libertadores e até que chegou na final, a gente se deu conta que ia ter que cumprir a promessa, né? E a gente foi sem hesitar, né? Ao longo do caminho, eu posso dizer, pelo menos por mim, que eu não pensei em desistir, mas me bateu muitos arrependimentos durante o caminho. Uma caminhada bem difícil, ainda mais com aquele sol de meio-dia ali na Washington Luiz, né? Depois Caxias ali, o chão tava tão quente que chegou a derreter, né, na bota do Alfredinho. Mas a gente seguiu, né, fazendo algumas paradas de 2, 3 minutos e sempre em frente, né, cada quilômetro que a gente passava era uma vitória. E a gente conseguiu chegar por volta de umas 7 da noite, lá no Maracanã, 7h30, agora não lembro. Foram 14 horas de caminhada, né, mas valeu cada momento, né, valeu cada quilômetro ali. E, cara, o Fluminense ter ganhado a Libertadores foi uma coisa, assim, que deixou a gente num estado de êxtase, assim, sabe, absurdo, porque era o nosso maior sonho, era a nossa obsessão, né? O Fluminense bateu na trave em 2008, é uma noite que nenhum tricolor nunca mais esqueceu, né? E 15 anos depois a gente ter a oportunidade de ganhar no Maracanã de novo foi, assim, uma coisa surreal, entendeu? A gente merecia muito isso, os deuses do futebol recompensaram a gente, né, depois da injustiça de 2008. Então, assim, foi uma caminhada árdua, mas valeu cada momento. Crianças, não repitam esse caso. Gabriel, obrigado pelas suas informações. Espero também que amanhã você volte feliz aqui para a redação. Hoje o Vasco joga. Eu só estou pensando no sábado. Obrigado, Wellington. Obrigado a todos de casa. Uma boa tarde, boa semana. Gente, o Ministério Público do Rio de Janeiro vai realizar na segunda-feira, dia 6 de novembro, a Conferência Internacional de Cooperação no Combate aos Crimes Cibernéticos. Esta é uma modalidade criminosa que inclui delitos como a propagação de fake news, venda de dados privados de terceiros, pornografia infantil, racismo, LGBTfobia, pirataria digital e divulgação de fotos íntimas de terceiros. O encontro acontece a partir das 9 horas da noite, na sede do Ministério Público do Rio de Janeiro, no centro da cidade do Rio. O objetivo do evento, que vai contar com a presença de especialistas nacionais e estrangeiros de órgãos como o FBI,
ONU e GSI da Presidência da República é abordar os perigos desse novo tipo de crime e destacar de que maneira os órgãos competentes têm se estruturado para combater a prática através de iniciativas como acordos de cooperação, criação de estruturas especializadas e o uso de novas tecnologias. Atualmente, o Brasil é um dos países que mais sofrem na América Latina com ataques cibernéticos e tentativas de golpes financeiros. É muito importante ficar atento a esse tema. E a reativação da ferrovia entre Petrópolis e Magé para o transporte público de passageiros e também com viés turístico deu um passo mais importante para a sua realização. A Lei Orçamentária do Estado para 2024 reserva 59 milhões de reais para iniciar o projeto, que é desenvolvido pela Secretaria Estadual de Transportes. O trecho de 6,1 quilômetros será restaurado com a previsão de transportar mais de 500 mil pessoas anualmente a um custo menor do que o transporte por ônibus. A reativação da ferrovia é um dos pleitos do movimento empresarial Petrópolis 2030, que foi abraçado pelo secretário estadual de Transportes, Washington Reis, e pelo governador Cláudio Castro. O projeto também está previsto no Plano Plurianual, o PPA, do Estado do Rio para 2024 a 2027. E ainda falando em transporte, no Sul Fluminense o transporte público pode ganhar subsídio. A nossa redação de lá traz mais informações. Olá, boa tarde para todos que nos acompanham na TVC. Passageiros de linhas municipais de Volta Redonda vão ter que cumprir requisitos para serem beneficiados pelo subsídio dado pela Prefeitura na tarifa municipal. Atualmente, os usuários pagam R$ 4,20 e a Prefeitura subsidia o restante da passagem de R$ 4,95, ou seja, 75 centavos. A medida só irá valer até o fim do mês de dezembro. A partir de 2024, apenas usuários que fizerem o cadastramento para receber o subsídio poderão manter o valor de R$ 4,20. Entre as exigências é o passageiro morar em Volta Redonda e estar cadastrado no sistema de bilhetagem eletrônica TEM-VR. Os usuários que utilizam Vale Transporte, que sejam de microempresa ou de pequeno porte, com sede também em Volta Redonda, poderão receber o subsídio. Já as empresas de ônibus deverão comprovar o aumento das viagens no sistema atual, com medição a partir de GPS, para continuarem recebendo o subsídio. É com você. Obrigado então, Ana, pelas informações. E ainda falando aqui de Petrópolis, a cidade de Petrópolis teve saldo positivo na geração de empregos em mais um mês deste ano. Os dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados nessa semana, mostram que foram 2.376 contratações no mês de setembro. A gente teve um probleminha com o VT, mas daqui a pouquinho então a gente volta então para assistir esse VT sobre o CAGED. Tá no ponto então, vamos assistir. De acordo com dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a cidade de Petrópolis teve um saldo positivo de 64 empregos no mês de setembro. No nono mês do ano, foram 2.376 admissões contra 2.312 demissões. De janeiro a setembro de 2023, a cidade totaliza 22.810 admissões, um saldo geral positivo em 1.584 contratações. O setor que mais gerou empregos em setembro foi o da construção, com um saldo de 46 contratações. Em seguida está o setor do comércio, com um saldo de 26 vagas geradas, serviços com 16 oportunidades e agropecuária, com saldo positivo de 4 admissões. O setor da indústria não apresentou saldo positivo de contratações no mês de setembro em Petrópolis. O saldo ficou negativo em 28 demissões. Naquele mês, 392 pessoas foram contratadas para o setor, mas 420 foram demitidas. Em todo o Brasil, o setor vem apresentando saldo positivo de contratações, com mais de 301 mil admissões só no mês de setembro. Os números de setembro foram apurados e constatamos no balanço final a abertura de 2.163 postos de trabalho pelas indústrias no estado do Rio de Janeiro. Esse foi o 9º mês consecutivo de resultado positivo, acumulando nesse ano
a geração de 11.847 empregos. Os dados mostram que desde fevereiro deste ano, a cidade de Petrópolis vem apresentando saldo positivo na geração de empregos. De acordo com os dados do CAGED, apenas no mês de janeiro as demissões saíram na frente. No primeiro mês do ano, o saldo ficou negativo em 152 demissões. A cidade de Nova Friburgo conseguiu gerar 1.178 empregos em setembro, mas demitiu 1.603 empregados, totalizando um saldo positivo em 115 oportunidades. Em seguida está a cidade de Três Rios, que também teve saldo positivo acima das 100 admissões. No total, foram 676 pessoas contratadas contra 573 demissões no nono mês do ano. Um saldo de 103 contratações. Teresópolis teve saldo positivo em 95 contratações em setembro, sendo 1.265 admissões e 1.170 demissões. Paraíba do Sul admitiu 274 pessoas e demitiu 185, um saldo de 89 contratações. Já Pati do Alferes obteve um saldo positivo de 23 oportunidades, sendo 103 admissões contra 80 demissões naquele mês. A indústria extrativa de minerais, de petróleo e de gás, que sempre foi a locomotiva do crescimento do Rio de Janeiro, ficou responsável pelo crescimento de 339 postos desse total gerado em setembro. A melhor notícia é que o restante, mais de 1.800 postos, foram gerados nas indústrias de transformação do estado do Rio de Janeiro, que englobam 24 atividades industriais. Dessa forma, a indústria de transformação fluminense gerou, somente nesse ano, mais de 8.100 empregos em relação a dezembro do ano passado. Os setores que mais se destacaram foram o de manutenção e reparação de máquinas e equipamentos, o de fabricação de combustíveis e o de fabricação de produtos alimentícios. A economia fluminense gerou nos primeiros 9 meses deste ano 123.028 novos postos de trabalho com carteira assinada. O resultado revela a tendência de alta indicada nos últimos meses e mantém o Rio de Janeiro entre os 3 estados que mais têm gerado empregos formais neste ano. Somente em setembro foram 17.998 novos vínculos empregatícios, o segundo melhor resultado entre os estados da região Sudeste. Então vamos agora à previsão do tempo. Nosso repórter Eric Portela, então, vai trazer mais informações de como fica o tempo aqui na nossa região. Eric, uma boa tarde para você. Traz boas notícias para a gente, por favor. Boa tarde, Wellington. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Olha, as notícias são boas até, sabe? Hoje aqui em Petrópolis a temperatura se mantém estável, não existe probabilidade de chuva e durante a noite a quantidade de nuvens no céu deve diminuir. Os termômetros devem marcar máxima de 25 graus. Agora vamos à previsão do tempo para terça-feira, dia 7 de novembro. Em Nova Friburgo, vocês podem ver que o dia será de sol entre nuvens e a temperatura no município se mantém estável. Os ventos no município serão fracos e os termômetros devem variar entre mínima de 9 e máxima de 24 graus. Em Teresópolis, o dia será de declínio na temperatura. Não chove na cidade e a previsão é de céu com muitas nuvens durante todo o dia, inclusive no período da noite. Os termômetros devem marcar mínima de 8 e máxima de 24 graus. A terça-feira em Petrópolis será marcada por muitas nuvens no céu, ventos fracos e queda na temperatura. Não chove e os termômetros vão marcar mínima de 10 e máxima de 26 graus. Aqui em Paraíba do Sul, o dia será bastante similar aos outros municípios. O que muda mesmo é a temperatura, que deve se manter mais alta. Os termômetros na cidade vão marcar mínima de 13 e máxima de 28 graus. Em Pati do Alferes, a previsão é de ligeira elevação na temperatura. O dia será de sol entre nuvens e os termômetros devem marcar mínima de 11 e máxima de 29 graus. E em Três Rios, o dia também será de elevação na temperatura. Os ventos no município serão fracos, não chove e os termômetros vão variar entre mínima de 15 e máxima de 29 graus. A chuva parou, graças a Deus, mas o frio continua, Wellington.
Sem chuva já é melhor, né? Principalmente pra gente que precisa andar na rua. Isso já ajuda bastante, Érico. Muito obrigado pelas suas informações e uma boa semana. Eu que agradeço, Wellington, igualmente. E a gente vai então agora para o nosso intervalo. Na volta você vai conferir uma entrevista com o presidente municipal do PT, o Thiago França, falando um pouquinho sobre como o partido está se preparando para 2020. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta e hoje nós vamos dar destaque à política municipal na nossa entrevista. Estamos aqui com o presidente municipal do PT, Thiago França. Boa tarde, Thiago. Um prazer estar aqui conversando com você. Boa tarde, Wellington. Muito obrigado pelo convite. Espero que tenhamos um bom papo, que conseguimos levar informação à população petropolitana. É ótimo. A gente então está aqui com o Thiago e o PT hoje tem uma participação muito importante na política municipal. Diversos ex-vereadores participam do partido e, além deles, também o vice-prefeito Paulo Mistrange. Thiago, a gente acompanha a trajetória do PT aqui na cidade. O Mistrange, inclusive, foi prefeito pelo PT, né, em 2008, foi eleito em 2008. Só que
de uma forma nacional, o PT ele passou por um enfraquecimento aqui em Petrópolis também. E hoje a gente vê os resultados das últimas eleições, no caso das eleições gerais, o PT e a esquerda, de uma forma geral, teve muito pouco voto aqui em Petrópolis. Como que o partido tem construído esse nome, reconstruído, né, esse nome novamente aqui na cidade para conseguir voltar aos resultados como a gente teve um prefeito eleito? Então, chega... É legal isso, né? A gente comentar isso, até porque Petrópolis é tida como uma cidade conservadora e para isso a gente tem que fazer algumas análises de números e de história, né? De números, como você citou, o próprio Paulo Mostrange, até hoje é o prefeito com a maior votação da história, né? Teve 110 mil votos. E se a gente pegar e avaliar, pelo menos os últimos 20 anos a gente também não teve nenhum prefeito de direita. Então, a cidade, mesmo tida como conservadora, ela não é tão conservadora como se coloca quando a gente avalia o que ela escolhe para representar um município. Obviamente que a política nacional, as figuras estão mais distantes, né? A política municipal a gente convive ali, a gente sabe quem é o prefeito, a gente sabe quem são os vereadores. Em geral, são pessoas do nosso bairro ou que tiveram, de alguma forma, alguma atuação na sociedade petropolitana. Então, isso também fortalece. Hoje a gente tem trabalhado muito no sentido da reconstrução, do envolvimento com os movimentos sociais novamente. Como você falou, a gente passou por um processo muito difícil, né? A partir ali de 2013, 2014, algumas pessoas davam como certa que o PT ia deixar de existir, muitas pessoas, teve várias pessoas inclusive saindo do partido, e a gente reiniciou um trabalho ali em Petrópolis de base nacionalmente. Eu acho que todo mundo acompanhou, né, todo o processo e acabou avaliando, né? Acho que quando você citou a eleição nacional acabou sendo um pouco um plebiscito, né, do que já se tinha vivido com o Lula e o que tinha vivido com o Bolsonaro. E a população acabou optando pela eleição do Lula. Em Petrópolis, né, a gente, pela história de Petrópolis, como Petrópolis é construída também, a gente levando em consideração isso, também tem um pouco dessa influência, né? Então a gente assim sempre tenta avaliar um pouco, a gente está tentando construir a eleição do ano que vem muito com a base de pessoas próximas à sociedade e também que tenham esse direcionamento, que entendam não só o momento eleitoral, mas também a ideologia que o PT representa, né? Eu posso te falar, por exemplo, durante o período do PT, desde 2013, até a saída do PT do poder, eu assim posso perguntar à pessoa em casa o que se perdeu de direito trabalhista, de direitos, né? E a gente teve um período da saída do PT para cá que teve reforma da Previdência, reforma trabalhista, veio aquele monte de percas de dinheiro, de direito. A gente tinha aprovado a questão do pré-sal, né, para a educação, o Fundo Social do Pré-Sal para a educação. Uma das primeiras coisas a ser tirado de pauta foi isso. Então, assim, mas é necessário dialogar, né, porque, infelizmente, a informação hoje mesmo com a questão da internet, que era para a informação chegar com mais velocidade, chega com mais velocidade, mas a qualidade de informação também não é a mesma, né? É muita fake news e poucos canais de TV fazem o que vocês estão fazendo hoje, que é dialogar com todo mundo, chamar todo mundo, ouvir todo mundo e apresentar isso para a sociedade. Falando até um pouco de diálogo, a gente percebe que o PT aqui na cidade tem tentado também conversar com outros partidos, né? Para 2024, além das alianças nacionais do PT, como que devem ficar essas alianças municipais? Então, a gente segue, né? Não tem como não seguir uma linha nacional, né? A gente tem uma aliança nacional que conseguiu fazer com que o presidente Lula retornasse ao principal cargo do Executivo Nacional. Então, a gente tem que valorizar essas alianças. Obviamente que nos municípios nem sempre é possível, porque às vezes o partido municipal não reflete também o ideário que tem o partido nacionalmente.
Mas a gente vai tentar aqui, a princípio, montar uma frente ampla, né? Além da esquerda, como você falou, eu dialogo, né, com todo mundo, tento dialogar com todo mundo, mas a prioridade é uma frente, principalmente, que consiga compreender a importância da esquerda estar participando, os partidos de esquerda, não só o PT. O PT hoje faz parte de uma federação que ali dentro também, que funciona como fosse um partido. Então, PT, PCdoB e PV tem que obrigatoriamente que caminharem junto. Então é um diálogo que também tem que ser construído com esses dois partidos, e temos outros partidos da base do governo federal. Nossa prioridade hoje a princípio, voltar a eleger vereador. O PT está, né, há algum tempo sem vereador no município. Para a gente é super importante que a gente volte a ter esse representante no Legislativo Petropolitano. Porém, a questão do Executivo, a gente está debatendo com todo mundo, com essa possibilidade de construção dessa frente, né, que acabe comportando todos os partidos de esquerda da cidade, se possível, né, e partidos de centro, né. A nossa ideia, a princípio, como você falou, da cidade conservadora, o trabalho não é fácil, mas é impedir que a direita em Petrópolis tenha esses mesmos números que tiveram na eleição nacional, que normalmente não se repete. A gente tem alguns quadros na cidade, inclusive, que podem ajudar a frear isso. E, para ser sincero, a gente não tem um quadro também estabelecido até o momento da direita, né? Mas há praticamente um ano da eleição, né, muita coisa acontece, a gente está se programando, são várias possibilidades de alianças, né, entre os partidos, né, em si, mas assim, a construção é pela esquerda, pela centro-esquerda, com certeza. Dificilmente vai ser alguma coisa diferente com isso, né? A gente tem aqui o vice-prefeito que está da atual chapa com o atual prefeito. Então, o diálogo hoje acontece com o atual prefeito, né? Não tem como não ter um diálogo prioritário com o atual prefeito, com outros atores que vêm se colocando também, porque essa pré-campanha, a real é que ninguém é candidato, né? A gente não tem candidato, então muito, né? Todo mundo tá dialogando. Eu vinha conversando agora há pouco ali, que há uma semana atrás a gente tinha um quadro. Em uma semana mudou alguns presidentes de partidos que teriam alguns candidatos, algumas pessoas que eram prefeitáveis, que a gente sabe que hoje o partido não liberaria. Então, é uma série de nuances que o que eu posso garantir que o importante é que se crie, na nossa visão, uma frente o mais ampla possível para conseguir que a cidade não retroaja. Acho que esse exemplo que eu dei, que a gente perdeu nacionalmente em poucos anos, né, a gente viveu a pior crise sanitária, pelo menos dos últimos 100 anos, com pessoas negando a vacinação, né? Esse tipo de coisa não dá para ser normalizado, né? A gente não dá para a gente ter pais que defendem que as suas crianças não recebam vacinas e a gente normalizar isso. Então esse debate ele vai ser feito aqui no município também, e a gente espera que a gente tenha, né, um candidato que possa refletir isso. A gente vai trabalhar muito na construção de um plano de governo que consiga direcionar a questão ambiental, que a gente acha importante, desenvolvimento econômico na cidade, toda essa questão do transporte público, que é um problema crônico na cidade. Você vê que entra prefeito, sai prefeito, e a questão do transporte público acaba sendo um problema. Acho que a gente tem que entender que é um problema da sociedade. A gente tem que ver como que avança esse problema, como que desenvolve novos modais. Então, assim, a gente está dialogando e tem essa perspectiva de que o caminho é pela esquerda. Falando até do transporte público, o vice-prefeito Paulo Mostrange, com o prefeito, ele fez a intervenção nas empresas Autobus e Esperança, né? E a gente teve aí, de início, uma melhora grande no sistema, é inegável, né? A qualidade como mudou.
E eu queria saber, então, como que o PT enxerga hoje essa questão. Você já falou um pouquinho sobre ser um problema da sociedade, mas possíveis soluções para o problema hoje, porque 10 anos depois a gente ainda enxerga outros atores ali, como a Petroeita e Cascatinha, com vários problemas, atrasos, quebras constantes. Então, eu queria saber como que o PT enxerga essa questão para hoje. Então, o que eu vou te apresentar e vou apresentar para todos que estão em casa? Procurem saber o que é Maricá, que é a cidade que o PT governa esses últimos 12 anos. É o modelo de transporte que a gente defende, que é a tarifa zero. Esse é o modelo de transporte. Porque o que vem acontecendo no país todo? As prefeituras, elas abrem as licitações para as empresas de ônibus, né? É uma concessão pública. E após algum tempo, essas empresas de transporte público, elas começam a querer que a prefeitura pague pelo serviço prestado, né? De alguma forma, aqui em Petrópolis tem a questão do passe livre escolar, né? Sempre tem alguma coisa. Então, na nossa visão, não tem porquê a prefeitura entregar isso à iniciativa privada e pagar para a iniciativa privada uma parte e outra parte da sociedade pagar. Porque aí essa conta não fecha. A gente tem alguns problemas crônicos aqui, eu acho que são óbvios, né? O fato de a gente não ter o controle da bilhetagem eletrônica é uma coisa, a meu ver, que é um problema que a gente tem que lidar. Acho que o PAS faz no Rio hoje é uma coisa importante, de saber quantas pessoas andam no transporte público, quantas dessas são gratuidade, quantas não são. Acho que isso é importante. Mas o modelo ideal é, pelo menos, o parecido com o que a gente implementou lá, que é a questão da tarifa zero, do trabalhador. Porque hoje, quem paga boa parte da passagem, o trabalhador autônomo, ele é prejudicado. Porque se o cidadão que trabalha, sei lá, que mora em Correios, o jardineiro precisa executar um serviço no Quitandinha, ele perde quase R$25 de passagem para realizar um serviço que muitas das vezes é 50. Então, acaba... E o restante, o que tem ali a sua carteira assinada, que de imediato, né, durante a semana ele não percebe muito isso, quem paga é o empresariado, né? Então o empresariado acaba repassando também para a população de alguma forma isso, que acaba aquele ciclo social prejudicando a sociedade como um todo. Então, se não compreender isso e não compreender que a gente se torna refém, porque o cidadão hoje que mora nos bairros, nos distritos, eles são reféns dos distritos. Por quê? Como que esse mesmo cidadão que eu falei, mora no Quitandinha, como que ele sai com a família de 4 pessoas para fazer um passeio barato até o Parque de Exposição de Itaipava? Quanto que essa pessoa gasta só de passagem? Não dá para uma pessoa sair, ele, a esposa e os 2 filhos, e só de passagem ele tem que gastar mais de R$100 no final de semana. Então, se a gente não compreender isso, né, a gente não vai avançar. Um melhor formato, a meu ver, é óbvio que é essa questão da tarifa zero. É como a gente implementa. Ah, Tiago, mas isso é impossível. Não é porque foi implementado. Estou dando um exemplo, foi implementado. É óbvio que a gente pode ter um passo a passo, né? Como que a gente faz para reduzir uma tarifa, de repente, aos finais de semana? Ou como que a gente faz para compensar esse valor? Porque não tem cabimento a passagem do valor que é. Assim, a gente avalia que não é beneficiável à cidade. A cidade não... Agora, não tem como não discutir outros modais também, né? Assim, eu digo que tudo que é discutido aqui a gente enfrenta dificuldade. Aqui que eu digo é a realidade brasileira, né? No geral, a gente vê. A Uber veio, né? Aí em 99 vem, os transportes de aplicativo revolucionaram a forma de que era se cobrado o transporte mais individual, que era o táxi e tal, né? Eu lembro que eu cheguei a pagar de Cascatinha há anos atrás, há 4, 5 anos atrás, R$50 de Cascatinha a rodoviária do Bing.
Hoje eu pago R$25, então assim, num transporte de aplicativo. Então isso obrigou e oxigenou, né? A gente tentou discutir a questão dos mototáxis, vive tentando discutir. Essas empresas internacionais, essas big techs aí, no geral, colocam e que corram atrás e tal, e estão funcionando. Você consegue transitar nos bairros, por exemplo, eu que sou da região de Cascatinha. Se eu tiver no Bramil ali, e quiser ir ali no Estrada da Saudade, que é do lado, eu tenho que pegar 2 ônibus para ir e 2 ônibus para voltar. Né? Quanto que eu vou gastar? R$25 quase? Agora, se eu pego um aplicativo desse de moto, eu vou gastar 5 minutos, não vou gastar a metade disso para ir e voltar. Então, essa compreensão que tem que ser bom para a sociedade também, ela tem que ser colocada. Mas, assim, não tem como a gente subestimar também que a questão do transporte público é um problema nacional, né? Assim, não é um problema daqui. A gente tem que ver como valoriza o trabalhador que hoje ele está, né? Não tem como descartar o rodoviário que tá ali. Aí a gente vê que na desculpa de se reduzir tarifa, a gente quase zerou o número de cobradores, por exemplo, e a tarifa não modificou nada. Então, se a gente não fazer alguns deveres de casa, não tem como solucionar alguns problemas. Por isso que eu falei que é um problema da sociedade. Não dá para a gente só colocar no poder público. Acho que alguns setores da sociedade têm que se envolver também. Falando agora de uma questão geral, né, sobre também o governo do prefeito Rubens Bom Tempo, a qual o PT também, de certa forma, integra, quais são os pontos que o PT aponta como favoráveis e negativos dentro do governo Rubens Bom Tempo? Então, favoráveis, eu acho que vai faltar tempo aqui, né? Porque o prefeito que foi eleito durante 4 vezes... Vamos colocar durante 4 vezes, então assim, eu te respondo com a pergunta. Será que a gente consegue ir em algum bairro em Petrópolis que não tenha ou uma escola, ou uma quadra de futebol, ou um posto de saúde que não tenha sido feito pelo atual prefeito? Isso, sendo que tem bairros que tem os 3? Assim, é difícil se achar um bairro que não tenha um desses 3 equipamentos feitos pelo atual prefeito, né? Assim, quem conheceu a cidade, eu que sou um pouquinho mais velho, né? Conheceu a cidade antes do período dele, a gente vinha falando do transporte, a gente compreendia que acho que poucas cidades do país, se a gente explicar onde os ônibus em Petrópolis sobem, algumas pessoas duvidam. Né? Fala, pô, o ônibus vai lá em cima. Esses dias mesmo eu estava subindo o Alto Ocubacinha lá e o coisa, eu lembrei, falei, gente, se eu falar para qualquer pessoa de fora que aqui sobe ônibus, a pessoa não sobe. Então, assim, que foi uma coisa que foi iniciada por ele ali, essa expansão de linhas para deixar as pessoas mais próximas de casa, que na minha infância, tudo, né, os ônibus passavam só nas transversais ali e a maioria dos bairros a gente tinha que subir a pé, com compra, né, não tinha tido o governo Lula, então não tinha essa facilidade com o automóvel, também o automóvel ainda era uma coisa mais distante da realidade popular. Então, assim, tendo em vista essa questão, eu posso citar várias outras, mas essa questão específica é muito difícil. Eu posso citar outro exemplo também, que é da questão aqui, né, que acaba misturando o Rubens e o Paulo, que é a questão da saúde pública, assim. Será que a gente consegue enxergar a saúde petropolitana sem as UPAs? Será que como seria a saúde petropolitana sem as UPAs? Então, assim, para refletir, eu acho que é para a população refletir. Se não houvesse as UPAs, coisa que foi feita por esses governantes, como que seria? Para onde a gente correria? As pessoas nem lembram como que era antes. Então, assim, tem algumas coisas que funcionam tão bem que as pessoas não lembram. E aí, quando eu pergunto isso, te faço essa reflexão, é para o morador em casa pensar, falar, realmente, a quadra aqui, quem fez, o postinho de saúde, quem que fez esse postinho de saúde, ou quem fez essa quadra, quem fez essa escola, esse SEI. E a pessoa vai refletindo, vai entender que é difícil você questionar essa legitimidade. Aí entra a dúvida, né? Fez porque está muito tempo ou está muito tempo porque fez?
Eu acho que está muito tempo, porque vai fazendo e a população acaba reconhecendo isso. E, assim, você pediu ponto fraco, talvez esse governo enfrentou a maior tragédia climática da história da cidade, né? Talvez essa recuperação, até por causa da questão econômica, sofreu com essa questão do ISS recentemente e tal, né? Já vinha sofrendo, na verdade, ganhou o ISS, depois perdeu. Então, talvez essa questão ambiental, que é uma questão, obviamente, nacional, que inclusive alguns negavam até pouco tempo, e a recuperação seja o calcanhar de Aquiles, não por falta de governança, por falta, né, existe uma dificuldade de diálogo entre o município e o Estado, né, antes existia entre o município, o Estado e o governo federal, então era uma coisa muito difícil da população em geral compreender. Eu costumo lembrar que no dia seguinte, vamos colocar aqui, dia 17 de fevereiro, a Alerj já tinha depositado nas contas da prefeitura 30 milhões. Né? Em abril, não tinha entrado R$1 do governo federal. Então, se a gente avaliar essa questão política, acabou refletindo também na sociedade. Talvez o grande calcanhar de Aquiles seja essa questão da tragédia dessa questão climática, que Petrópolis está suscetível a todo momento, né? A gente não passa muito tempo sem ter algum problema com as questões climáticas. A gente vê o verão aí, as pessoas já começam a ficar com medo em suas casas. Então isso talvez seja um problema. A dificuldade de construções na cidade, né? Isso talvez seja o calcanhar de Aquiles que eu possa dizer, né? Como realocar e colocar as pessoas em moradias seguras em Petrópolis, com a geografia que a cidade também apresenta. A gente já está chegando já no finalzinho do nosso bloco, mas eu queria fazer uma última pergunta sobre possíveis nomes que o PT deve lançar para vereador, para montar essa chapa aqui na cidade e concorrer a uma vaga na cadeira no Legislativo. Então, a gente tem alguns nomes que a sociedade já conhece, né, porque já tiveram na Câmara e pode... O bom da pessoa que já esteve na Câmara é que a sociedade pode avaliar, né, como eu disse anterior da eleição do Executivo Nacional. Tem alguns nomes como o próprio Jorginho do Banerj, o Silmar Forte está afiliado, Anderson Juliano está afiliado. Deixa eu lembrar aqui mais alguns nomes de repercussão. Eu estou esquecendo de mais um, com certeza, entre os vereadores aqui que estão lá. Eu tenho até que pedir desculpa, mas temos nomes novos também, como o próprio Wesley Diniz, que teve a sua primeira experiência eleitoral agora no ano passado, né? Teve quase 3 mil votos, então é um garoto, né? Temos essas figuras, mas os nomes mais conhecidos, colocando aqui Frechella, não lembro se eu falei aqui, o Renato Frechella, professor Renato Frechella, que foi vereador, é muito bem quisto na sociedade. Então a gente tem esses nomes, né, que já tem uma certa experiência, tem nomes novos, como eu citei, do Frechella, tem o Tiagão, que é um garoto também que parece que vai... E nomes que a gente está trabalhando próximos dos movimentos sociais, né? A gente tem uma inserção no movimento sindical, a ideia é conversar com o movimento sindical para que eles apresentem nomes também, né? Que é de relevância ao município, dialogar com a sociedade. E, na verdade, a gente tem conversado muito, muitas pessoas estão conversando com a gente, só que compreendendo que essa chapa de vereadores agora, no nosso caso, como eu falei, é diferente, porque o PT, o PCdoB e o PV funcionam como um partido só, no sentido de lançar a chapa, ou seja, esses 3 partidos terão que lançar 16 candidaturas, sendo elas 5 femininas. No mínimo 5 femininas. O ideal é que seja pelo menos 50% feminina. A gente vai correr atrás dessa meta, mas esse é o contexto, né? Dentro dessa chapa, provavelmente esses partidos também trarão nomes de relevância para a disputa eleitoral de 2024. Tá ótimo, Thiago. Então, suas considerações finais para a gente terminar essa entrevista. Eu
antes de mais nada, quero agradecer pelo espaço. Acho que o espaço é importante, acho que o debate é colocado em alto nível, ele ajuda a cidade, para ser verdade. E a política local, ela é diferente do que foi a política nacional. Eu sempre costumo dar a referência do atual presidente, por exemplo, municipal do PL, né, que ainda parece que vai trocar, mas não houve a troca, que é o Fred Procópio, né, que é um cara que é irmão meu, parceiro mesmo, um cara que é legal. Então, quando a gente fala, às vezes, como eu falei, falar da política nacional, às vezes ela tem essa distância, porque é isso, eu me relaciono muito bem com o Fred, ou algumas pessoas ali da Câmara que estão, né, em setores que nacionalmente não tem tanto diálogo. Aqui a gente se dá muito bem e muitas das vezes até, né, não é o caso aqui, mas a política municipal tem dessas nuances. Eu acho que assim, quero, para terminar, fazer um convite. Hoje, na Câmara Municipal, às 18h30, a gente tem a plenária do Partido dos Trabalhadores, que terá novas pessoas tomando posse no diretório. Então, queria convidar todos que estão em casa, que têm interesse, participar a partir de 18h30 na Câmara dos Vereadores. Espero todos lá. E, mais uma vez, muito obrigado. Ótimo, Thiago. Muito obrigado pela sua participação aqui. E nós terminamos, então, mais essa edição do Correio Petropolitano Debate. Fica agora com a Hora do Amin e a gente volta amanhã. Boa tarde para você e boa semana. TVC, a TV do Correio da Manhã. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda